Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Complemente. Vamos falar hoje sobre um tema. A gente sempre fala que é diferente, né? Mas esse é mais diferente do que o diferente. Resgate de fractais de alma. Até para falar é difícil, gente. Eu tive que entender, estudei um pouquinho, não tenho profundidade no assunto. A gente trouxe o Arlindo para falar no detalhe o que é resgate de fractais de alma. E eu me identifiquei com o Arlindo, vindo para cá, no caminho do aeroporto para cá, e já falou que trabalhou 30 e poucos anos em TI, né? 37? 37. Tá, tem uma coisa que depois eu quero entender como é que foi essa mudança aí, né? Porque 37 anos depois trabalhar com resgate de fractais de alma, né? Mas obrigado aí por ter feito o switch, né? De TI para expansão de consciência, e obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, Arlindo. Foi uma alegria, é uma alegria te receber aqui. Você veio de São Paulo para cá para gravar. E muito legal, né? Você, além de ser um terapeuta de resgate de fractais de alma, você também é professor, né? Você passa essa filosofia, né? Essa ferramenta para as outras pessoas, né? Para beneficiar o maior número de pessoas, né? Possíveis aí que você consegue. Essa é a ideia. Tem um instituto, né? De estudo de expansão de consciência em São Paulo, no Rio. E eu queria que você falasse uma coisa que eu acho que deve estar todo mundo curioso, né? Afinal, o que é resgate de fractais de alma? Vamos lá, primeiro agradecendo, né? É um prazer você poder compartilhar sempre, né? Então, acho que quando você tem um conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Então, para mim, hoje, né, essa migração do TI para o Instituto foi exatamente isso, né? De pegar tudo que eu estudei pelo caminho para estar levando, né? Então, sempre um prazer estar. Muito bom estar aqui no Rio. Adoro. Que bom. Resgate fractal de alma, basicamente, eu defino como uma memória com emoção. Né? Então pode ser um medo, um trauma, uma fobia, um padrão. Né? Se a gente olhar nesta vida aqui para trás, tem alguns fatos e cenas que a gente lembra de situações que aquilo ainda dá aquele né? Não está bem digerido, tem uma emoção contida ali. Né? Então essa emoção, ela é o quê? É uma memória, só que essa memória ela ficou com uma carga de energia. Então, a nossa consciência, a nossa alma é uma energia. E quando você entra na filinha reencarnatória, você ganha um veículo de manifestação de consciência, o corpo físico. Só que além do corpo físico, eu tenho os corpos sutis. Então, o meu corpo mental, o meu corpo emocional, né? Eles são corpos sutis, que eles são acoplados do corpo físico quando eu encaixo. Então, quando eu venho aqui novinho, estou ali quietinho, ao passar do tempo, eu vou passando por situações, às vezes tem um gatilho. Aquilo me causa uma sensação, uma emoção mais forte. Aquele fato que eu estou vivendo me causa uma sensação, uma emoção mais forte. No meu registro de memória, tem várias outras situações daquela frequência. Um medo, né? Pânico, dor, tristeza, Sintomas. raiva. Chega a ter sintomas também, inclusive. Tem sintomas. Então, a hora que eu entro numa raiva e isso dá uma intensidade muito grande, né? Eu gatilho uma outra memória de raiva. Então, aquela minha raiva deveria ser desse tamanho, fica desse tamanho. Mas então esse conteúdo você já traz com você? Pode ser nessa vida ou você pode já trazer coisas. Porque você, ou seja, você é um ser reencarnante. Então, esses corpos aqui, o teu registro acástico é um corpo sutil. Todas as suas memórias e todas as suas vidas e existências aqui na Terra estão no que a gente chama de registro acástico. Seu banco de memórias, seu HD. Perfeito. Tá? Então, quando você nasce aqui, você acopla o HD. No seu computador tem um monte de arquivos. Se você não clicar nele, você não vai usar. Então, tem uma pastinha músicas. Quando você clica naquela música, ela começa a tocar. Gostei da analogia, hein, Arlindo? Gostei, mas assim, fazendo a analogia do HD, teoricamente, até para polemizar um pouco aqui, né? Quando você muda de vida num zero HD, na realidade, se o HD, né, disco rígido, tá, gente? Você trabalha em informática. Quando você dá um comando formatar um disco, o que ele faz? Ele vai na linha de diretórios e diz, as caixinhas estão vazias. O conteúdo está lá dentro. Perfeito. Apaga logicamente, não apaga fisicamente. Você não apaga fisicamente. Pô, agora então, essas memórias estão ali. Então, se você for até ali, naquele arquivo, e der 2 cliques nele, você ativa. A hora que essa música começa a tocar ali, teu corpo físico, as glândulas e órgãos são os que reverberam sensações e emoções. Então, eu estou passando por uma situação. Eu estou vindo aqui, o avião começa a balançar, entra naquela turbulência, você começa a vibrar medo. Fala, vou morrer.
Aliás, a melhor cena que tem no filme do Chico Xavier é essa, né? Ele tá vindo pro Pinga Fogo, São Paulo, primeira vez no avião, o avião começa a chacoalhar, ele entra em pânico, né? Aí aparece o Mano, o que é isso, Chico? Nós vamos morrer. Morre com dignidade. Muito bom. Mas por muito quê? bom. Você, querendo ou não, o teu corpo físico reverbera essas frequências. E tem coisa que você não tem controle. O avião começa a balançar, pega fogo na turbina, né? Você sabe que ele voa com uma só, mas tá pegando fogo na turbina. Ele tem uma asa cheia de combustível. Cara, Sim. Mas para nós uns tam- reverbera mais essa experiência, porque tem alguma coisa lá no HD você tem dele outras marcado, memórias. porque tem memórias que estão mais ligadas a isso. Por exemplo, o medo de lugares fechados, apertados ou escuros. Vidas onde você foi enterrado vivo. A primeira experiência que você tem num elevador cheio, apagou a luz, ficou escuro, você está apertado. Interessante. Então você entra numa frequência normal, natural, de estar num lugar apertado no escuro. A hora que você reverbera essa frequência, ele vai procurar no seu HD outras frequências iguais. Se ele acha, ele liga. Então aquela minha sensação que era desse tamanho, de repente está dessa. Tá. Aí meu corpo vai reverberar isso. Frequência de Eu perco hertz o controle. mesmo, você está falando. Em Hertz. E como é que funciona isso? Essa frequência de hertz? Cada sensação ou cada emoção que você tem, ela vibra numa frequência diferente. E você vê que as frequências mais baixas, né, são as de raiva, de medo, são que se vibra o som mais grave. Então o teu corpo vibra aquela sensação incômoda. Quando você está vibrando alegria, felicidade, amor, paz, tranquilidade, você está numa frequência mais suave. São as frequências mais altas. O Dr. Hawkes fez um trabalho numa escala de 0 a 1000 ali, mapeando como o corpo vibra em determinadas situações. Então ele foi mapeando né, essas vibrações com emoções. Tá, só para pegar meu lado de engenharia, de computação, não tem nada a ver com hertz de ondas sonoras, né? Seria um hertz mais da parte energética? Seria Sim, isso? então, ele não é medido em hertz ali na escala de Hawkes. Tá bom. Né? Mas comparativamente seria isso, como se você pegar num som, Tá. né? O mais grave para o mais agudo, né? Aquela frequência mais baixa. Então ali ele coloca de 250, que seria um nível de neutralidade, para baixo são as frequências que ele chama de mais densas. Dali para cima até 500, aquela vibraçãozinha do amor, Tá. 540 alegria, 750 Qual é o né? máximo? 1000, que seria o estado de iluminação. Opa, então Buda chegou a 1000. Buda chegou a 1000. Dizem que sim, né? É. Legal, Então Arlindo. seria isso, de você já estar conectado com tudo, você onde você como se você desligasse as glândulas do corpo. Tá. Então você acessa tudo, está vivenciando tudo aquilo, mas aquilo não te afeta. Perfeito. E aí, pegando um pouquinho do que você falou dessas memórias, né, juntando com essa vibração, tem pessoas, então, que têm mais facilidade, né, por memórias de estarem vibrando numa frequência mais alta e outras numa frequência mais baixa? Sim, tudo depende do que eu faço nessa vida ou quanto eu já venho a algumas vidas. Então, se você vem 10 vidas como serial killer, né, e você nasce numa família, aí aquela criança que bate no cachorro, que quer bate todo mundo, que tá sempre com o machado na mão. Aí vai, puxou o pai. Não puxou ninguém, filho. O cara é um serial killer há 10 vidas. Então, como é que essa pessoa vai ser? Eu já tenho um padrão ali embutido. Já tenho um padrão de raiva, já tenho um padrão de indiferença com a vida, de agressividade. Então, essas frequências já vibram ali. Uhum. Isso pode ser mudado? Pode. Aliás, esse é o grande trabalho do resgate de fractais. Isso que eu ia falar, resgate. Por quê? Como um fractal de alma ele é uma memória com emoção, né? Então, o que a gente faz nessa vida? Você faz um trabalho de terapia, numa regressão, ou vai fazer o Poronpono, ou seja, você vai naquela situação até que quando você olha para ela, ela não te dói mais. O que você fez? Você tirou toda a carga emocional daquele fato, então agora você olha para ele, é só um fato. Perdoei. Aprendi a viver. Aprendi a viver. Bem com aquilo. Então você faz o quê? Na realidade, de todos esses trabalhos, de você ir lá, fazer uma catarse, botar tudo aquilo para fora, você está fazendo o quê? Você está esvaziando aquela emoção que está presa naquela memória. Legal. O resgate fractal seria você fazer isso de uma outra maneira, mais O fractal acelerada. seria tipo a parte concreta, posso estar falando besteira, tá? Estou Vamos lá. perguntando aqui. O fractal seria tipo a solidificação dessa emoção de vidas que você tem vindo, é isso que quer dizer o fractal ou não? Na verdade, é bem uma memória mesmo. Então, por exemplo, né, você lembra o que aconteceu 5 dias depois do seu aniversário de 3 anos de idade? Tem a mínima ideia. Está na sua memória isso. É. Está lá no seu HD isso. Então, tem muitos fatos e situações desta vida mesmo que a gente não lembra. Sim. E às vezes você tem um problema,
que aconteceu na sua infância, que você não lembra, ninguém te contou que você passou por aquilo, para não te traumatizar, como se já não tivesse no teu registro. E aí você vai fazer terapia lá com 50 anos de idade, aí o terapeuta faz uma regressão e acessa aquela memória. Então aí você descobre a causa. Ou seja, aquele era um fractal. É como se você tivesse dividido em dois naquele momento. Perfeito. Uma parte sua, um fractal, um pedaço seu, ficou parado ali no trauma e a sua vida continuou. Entendi. Então, quando você entra nesta frequência de vibração, esse fractal aqui, ou seja, essa memória vibra também. Já que esse corpo é um alto-falante, agora eu tenho duas situações vibrando nesse corpo. Agora, É como se fosse um inconsciente de outras vidas que te constitui nessa vida. Sim, também. esse fractal fica todo no inconsciente. agora Então, o meu corpo reverbera a sensação, mas eu não sei de onde ela vem. Então, quando eu tenho uma reação desproporcional ao fato gerador, ou tenho alguma sensação, uma emoção que eu não sei de onde vem. Às vezes você trabalhou o dia inteiro, está num dia legal, você senta em casa, bate aquele vazio, aquela tristeza, você chora e não sabe por quê. Não sabe. Você está ali, teu corpo está vibrando aquilo, você está chorando e você não sabe de onde vem aquilo. conscientemente você faz uma regressão do dia e não tem nada para Não tem justificar nada. aquilo. Que eu olho para minha semana, por que eu estou assim? Não tem. Então é isso. No nosso dia a dia, né, a gente está vivendo uma situação, uma realidade, mas a reverberação do meu corpo é outra. Tá. Por exemplo, eu vou sair daqui. Então, 5h30, vamos sair de casa, vamos para o aeroporto. Eu vou sair pneu furado. Dá raiva? Dá, normal. Se eu pegar a chave de roda, quebrar todos os vidros do meu carro, chutar o cachorro, bater no vizinho, a reação não é normal. Então é isso. Eu posso ter reações que são desproporcionais. Perfeito. Tem gente que olha para você e fala, nossa, você na frente daquela pessoa se transforma. Até a sua cara muda. Porque você está reverberando aquilo. Então, quando você fala desses fractais, ou seja, desses pedaços, né? Então o meu corpo é um condomínio. Eu sou o dono do prédio, eu sou o síndico, mas eu tenho um monte de inquilino. E são esses inquilinos, ou seja, esses fractais, cada um na sua emoção, no seu padrão, na sua crença, no seu medo, no seu trauma, na sua fobia, que reverbera aqui. Caramba. Aí, só Interessante essa Não, analogia. eu achei. Para mim está sendo bem desafiante. Porque a gente sempre brinca essa questão de energia, né? E aí, indo um pouco dessa questão da onda, dos hertz, né? Que eu sei que não é exatamente hertz, mas tem algumas terapias, acho que até Theta Healing, que usa ondas alfa, gama, beta, eu não manjo muito, tá? Não vai nessa linha, né, Arlindo? Na realidade, no Theta Healing, tanto até no Access, você tem pontos, por exemplo, de memórias de vidas passadas. Tá. Ali você tem o quê? Uma energia. Ela está vibrando. Pontos no corpo. Pontos no corpo. Eu preciso dissolver aquela energia. É isso. Eu preciso tirar aquela carga emocional daquela memória. O problema é que, como a grande maioria disso é inquilino, então o que acontece? Meu corpo vibra isso. Frequência, frequência, frequência é o alto-falante. Então, aquelas ondas bioneurais. Você está fazendo o quê? Você está tentando dissolver aquelas cargas de energias que estão aqui, né? Para que aquilo fique lá só uma memória. Eu não preciso lembrar da minha vida passada. Sim. Até porque se você encarnasse, olhasse para a pessoa e lembrasse de todas as vidas com ela, você não ia conviver com ninguém na face da Terra. Verdade. Ninguém. É verdade. Porque aquela sua mãe já te abortou umas 2, 3 vezes, aquele cara era um soldado romano que cortou a sua cabeça, Não, e nem, o outro e te nem arrastou. conviver com você mesmo, né? Se você Sim, soubesse claro. o que você Se fez, você né? lembrar do que você fez, é melhor não. Culpa eterna, né? Exato. É. Então é a ideia de você, exatamente, ó, vem para uma experiência nova. Mas ela não é tão nova ou tão limpa assim. Então, por exemplo, o teu cérebro é dividido em duas partes. A parte consciente, que é 10% disso. Então, meu planejamento, minhas ações, meu dia a dia, minha memória de curto prazo. Você lembra que você almoçou ontem? Você lembra que você almoçou dia 17 de janeiro? Não. Então, ou seja, você tem a sua parte consciente. E aí você faz os seus mantras, visualizações, medita, faz yoga, come, né, comidinha saudável, mas tem algo que não está funcionando. Sim. Nesses 90% que é o subconsciente, a primeira tarefa dele, básica, é automação. Então você já nasce com algumas tarefas automatizadas ligadas, ainda bem. Respiração, digestão, batimento cardíaco. Você não pensa para fazer isso, nunca pensou para fazer isso. Quando você aprendeu a andar, então no começo, né, aquele põe pezinho, levanta, equilíbrio. Hoje você não pensa para andar. Você não pensa para dirigir, você não pensa para tomar banho, você não pensa para comer. Seus movimentos são automáticos. Quem comanda isso? O cérebro. Sim. Não é do além. Então, tudo que você faz e vira uma rotina, teu cérebro subconsciente automatiza. Todos os seus padrões são automatizados.
Então, no meu cérebro subconsciente vem também a parte de padrões, crenças, toda a minha parte de criatividade, toda a minha parte emocional, todas as minhas memórias de vidas passadas, meu HD. Então, o HD ele vai estar ali. Hoje, por exemplo, se você sentar aqui e pegar, digitar um texto no Word, né, ele está aqui na sua tela, está na sua memória, está no seu consciente, você está manipulando essa informação. Você pega, salva isso no seu HD. Passado um ano, puta, o que era mesmo que tinha lá? Você vai lá no HD, dá 2 cliques, tira do subconsciente e traz para o consciente. Eu estou aqui com a informação de novo, trouxe ela para o consciente. Então, se você faz aquela receita toda semana, quando você chegar na 10ª vez, você já faz sem ler ela. Sim. Você já sabe que são 3 xícaras de açúcar, 2 de maisena, 2 ovos, isso aqui, mexe, mistura, você já faz porque você automatizou uma rotina. Então, quando a gente nasce, essas rotinas básicas vêm implantadas. Algumas, que é o que você é há várias vidas e vem continuando, também já vem. Os seus padrões. Sim. Então, você não puxa o pai ou a mãe. Você é o que você vem sendo. Mas aí, Arinda, esses fractais talvez não seria... Tô curtindo, Não, né, peraí que eu tô querendo perguntar aqui. Você falou de pai e mãe, tá falando de padrão, eu já tô nervosa. Mas esses fractais talvez não seja uma forma para que a gente procure, né, o nosso inconsciente procure para nos proteger, porque tanta coisa que veio acontecendo de ruim, de bom, será que... É para polemizar mesmo, tá? Será que de repente... manter isso, que você diz, né? manter isso na nossa mente é uma forma de proteção? Ela poderia ser uma proteção. O grande problema é que ela só seria uma proteção se você arquivasse aquele arquivo ali e ele ficasse ali. No caso de um arquivo em um Word, ele não vai te reverberar se você não ler aquele texto. Às vezes tem aquela carta mal educada que você recebeu e que você salvou ali. Toda vez que você lê ela... Né? Quando você toca uma música, a música está ali vibrando, então é mais fácil para você traduzir isso. O grande problema qual que é? O meu cérebro subconsciente ele guardou a informação. Mas se ele botar aquela música para tocar, teu corpo vai tocar essa música. Sim. Então você vai ter uma raiva, você vai ter um medo, uma fobia, um pânico, um trauma, e você não lembra como é que você vai curar algo que você não sabe o que é. Perfeito. Então esse é o grande problema de quando você tem uma memória com emoção e ela está no seu subconsciente e não no consciente. Se você foi traído ontem, isso está no seu consciente. E essa dor está aqui no seu consciente. Você sabe por que você está com aquela emoção. Porque a informação está aqui. O grande problema, por exemplo, vamos pegar um casal. Já foram casados 10 vezes. E já se separaram 9 por traições. Ou nos casamentos tradicionais, onde o homem, o provedor, pode sair com exército, né? Pode dar suas voltinhas na rua e ir para casa e está tudo certo. Às vezes tinha 2, 3 famílias, ele podia sustentar e na sociedade era certo. Para aquela mulher, ela não se sentia bem com aquilo. Mas era o papel dela, ela tinha que aceitar aquilo por sociedade. Então você já viveu 10 vezes com esse marido naqueles padrões daquela sociedade. Aí você vem agora, estamos numa sociedade diferente, está tudo igualitário, né? A mulher pode falar, pode trabalhar, pode não casar se quiser, pode escolher o que fazer. Legal. Aí aquele casal tá andando junto aqui na praia, Ipanema, né? Solzão, Rio, 40 graus, passa aquela morena linda, o cara dá aquela virada de pescoço, né? Claro que a mulher vai ficar chateada. Mas o grande problema não é essa chateação. É porque ao fazer isso, ela vai entrar naquela sensação de traição, porque você tá traindo ela, né, cara? Sim. E vai pegar todas as memórias de traição com esse mesmo personagem em outras vidas. Caramba. Porra, dali pra frente a vida do inferno. Pegando esse seu gancho sobre casal, né? Você falou, já casaram 10 vezes e estão voltando pela 11ª vez juntos. Né? E eu trabalho com constelação familiar, você sabe disso muito bem. Então, eu sempre olho para esse olhar sistêmico familiar, né? E trazendo isso tudo que você está falando, eu te pergunto, essas relações de pai e mãe, né, irmãos, né, desse sistema, também se repetem? Sim. O que eu quero dizer, não o papel, a função, Sim. mas essas emoções, Sim. essa coligação. O Espiritismo ele traz o núcleo familiar como um ajuste de contas, um acerto, um karma, você tem que pagar uma conta e vir naquele núcleo. Não. A vida é uma escola. Então, uma escola tem professores. Então, onde eu vou me matricular? Eu vim trabalhar a submissão. Olha, faz 10 vidas que eu sou submisso, não sei falar não, aceito tudo que fazem comigo, sou aquele zero à esquerda. O popular Zé Ruela. Então eu vou me matricular numa escola para aprender a deixar de ser submisso. Então, olhando
fazendo uma analogia com o nosso ciclo escolar, que é primário, ginásio, colégio, faculdade. Quem é a primeira escola? Primeiro aos 7 anos. Onde você vive? Os pais. Pais. Sim. Se você veio trabalhar sobre isso, como você e seus pais? Opressores. Aí você vai para a escola. Todo mundo tem amiguinho, menos você. Você é o cara que sofre bullying. Aí dizem que a mulher procura um cara igual o pai, né? Para casar. Não. É. Ela veio trabalhar sobre isso, ela tem um pai opressor. Quando ela sair dali, ela aprendeu a falar não? Não. O que ela vai arrumar? Um outro professor. Eu mudei de escola, mudei de professor, a disciplina é a mesma. Eu preciso aprender a deixar de ser submisso. Até que a E vou fatura trocar, chega. eu vou trocar de escola e de professor até que eu aprenda a falar não. Quando eu aprender a falar não, ok, acabou o curso. Vamos estudar outra coisa. Perfeito. Então esses encaixes é isso. Claro, se eu venho para cá, eu já tenho uma escola onde eu já tenho professores, onde eu já estudei e repeti de ano, volta para a mesma. Por quê? Porque quando você repete de ano, para quem já repetiu um ano escolar, cara, é uma merda. Você volta ali... Pode falar a palavra aqui? Desculpa, hein? Pode. Então você já está de saco cheio, você não gosta daquela disciplina, não gosta daquele professor e vai ter que fazer de novo. Então, ela fica mais difícil de fazer. Então você vai sendo cada vez mais oprimido pelo mesmo opressor até a hora que você estoura. Dá o seu grito de independência e fala, chega, olha, tá vendo aqui, ó, espaço sagrado, essa aqui é a minha linha, você até aqui, daqui para cá sou eu, não invada o meu espaço. Aprendi a sair da submissão. Não vou ter mais chefe opressor, não vou ter nada. Porque eu saí daquele padrão. Eu me formei naquela disciplina que eu estou repetindo há muito tempo. E aí, depois que você se forma nessa disciplina, vem outra. Vem outra, claro. Porque você sai do ginásio, vai para o colégio, vai do colégio para a faculdade, pós, mestrado, doutorado, curso de especialização. Você vai ter cursos de um fim de semana, você vai ter cursos de uma semana, cursos de um mês, cursos de um ano, as relações são isso. Os professores vão ser diferentes. Sim, se você tem a mesma disciplina, não adianta. Perfeito. Ah, não gosto de ser namorado, já tem 10 namorados, tudo igual. Caraca, qual parte você não entendeu Legal. que você atrai? E aí, Ou seja, o professor que você precisa. Todas as suas relações são Muito bom professores, isso. e você é professor de outros para aquele padrão. fazendo um paralelo aqui, né, com o familiar, né? Na vida adulta, olhando, né, para a constelação, você olha para o seu primeiro professor, né? Sim, Que são os seus pais. são os pais. E aí você vê tudo que você está compensando na vida adulta, que veio lá, esses novos professores que vieram desse lugar. É Né? quando você olha para você, né, desta maneira, entendendo que você está numa escola, né, e você olha como foram os seus pais e qual é o seu padrão, você fala, porra, esses caras não são os caras maus da história, Fica são os mais professores professores que Fica eu mais podia fácil, ter. né, de entender, né? De entender, porque você tira aquela dor. Ah, é porque pai e família tem que ficar junto, bonitinho. Porra, essa porra das regras que a sociedade cria. E qual é o grande problema? Aqui você tem uma regra. Sim. Bom, o Brasil é continental. As regras do Sul são diferentes do Nordeste, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio. Uhum. Então, como você vai criar um filho? No conjunto de regras de onde ele vive. Perfeito. Você vai para o Japão é um jeito, na Coreia é outro, na Finlândia é outro, nos Estados Unidos é outro. Não tem jeito. Então, aquele conjunto de regras vai ser passado ali. Então, os professores vão ser encaixados de acordo com... Ou seja, há quanto tempo você repete isso? Se você veio trabalhar, por exemplo, em independência emocional, então, ou seus pais vão morrer muito cedo, vão te largar no orfanato, ou vai ser aquela família, né, com 5 filhos, né? Uhum. A mesa tradicional brasileira tem 6 lugares. Aí senta o pai, a mãe, né? Assim, e você vai comer na cozinha. Caramba. Aquele irmão faz parceria com outro irmão faz parceria com outro, você sobra. Todos naquela casa vão cagar para sua existência. Já pegou, Por quê? já pegou Você uma família veio- de 6 filhos já? Eu peguei de 5. De 5? Você vai fazer o quê? Você precisa trabalhar em independência emocional. Então ninguém vai ligar para você. É, Você vai para a escola, todo mundo tem amiguinho, menos você. é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Você vai ser abandonado pelo marido, pela esposa, você vai ser abandonado por... Você vai ser sempre. Porque você veio aprender independência emocional. Você tem que ser feliz sozinho. É. Quando você aprender isso, qualquer um do seu lado serve. Sim. E você não depende mais daquilo para ser feliz, você já é feliz. Agora, Arlindo, o pessoal deve estar pensando assim, né? Faz um pouquinho também de link com o que eu penso, tá? Você está conseguindo mudar um pouco da minha percepção aqui, tá? Vamos Sendo lá. bem sincero contigo. As psicoterapias, né? Até a constelação mesmo, a constelação ela olha um pouquinho mais, né, para as gerações, né? Vai vendo aí pai, mãe, bisavô, tataravô, né? A psicanálise, né, psicoterapia breve, né, ela vai fazer algumas regressões, mas uma coisa mais dessa vida, né? A pessoa deve estar perguntando lá em casa, né? Poxa, mas como é que é isso, né?
ver outras vidas, né? De conseguir ver outras vidas. Então, a minha pergunta seria, como é que isso na prática acontece? Você vai investigando, perguntando, como é que isso vem? Então, hoje nós temos 5 sentidos físicos que a gente aprende na escolinha bonitinho, mas temos uma dúzia de sentidos extrafísicos. Tá. Os mais comuns conhecidos, dado ao espiritismo, centros espíritas, que são a clarividência, que é você poder ver outros planos, a clarividência, para você ouvir outros planos. Você tem a telepatia, psicografia, né? Tem um que é muito conhecido, que é a pré-cognição, são os oraculistas em geral. Então ele está te dando uma linha de probabilidades futuras. E por que linha de probabilidade? Porque você pode mudá-la. Sim. Olha, se você fizer essa viagem, você vai morrer. Então não faça. Então você pode mudar o seu futuro, porque aquilo é uma linha de probabilidade de acontecer. Então você quer fazer um projeto. Olha, eu tenho que mudar, é melhor eu mudar para o Recreio, é melhor eu mudar para não sei o quê, eu vou para o centro. Olha, se você for para o Recreio, você vai ter 80% de chance de dar certo. No centro, 5%. Aqui, 15%. Onde você vai investir sua energia? Onde você tem mais probabilidade de dar certo. Então a pré-cognição faz isso. Te olha daqui para frente. Talvez isso é um dom que a pessoa tem. Sim. Tá. Todos os que não já nascem com essas habilidades abertas podem desenvolvê-las. Todos os sentidos extrafísicos são desenvolvidos. Então Todos somos paranormais. Então acho que eu tô querendo fazer essa academia aí. Hein? Né? Todos. Podemos desenvolver todos. Porque essa capacidade natural do ser humano, que ela foi muito coibida, principalmente na época da caça às bruxas. Né? Sim. O trabalho que a gente usa aqui é a retrocognição. Então eu estou olhando de hoje para trás. Em vez de olhar as linhas de probabilidades futuras, eu estou olhando as linhas passadas. O que a gente chama de passado? O que a gente já viveu em outras histórias. Então, para mim, a apometria, né, que é o conjunto de técnicas, e a anímica não é mediúnica, eu não preciso de nenhum sentido extrafísico mediúnico para fazer a apometria. Porque, na verdade, você está fazendo uma captação psíquica. Eu estou lendo o que está ali naquela informação. Ok. Quando você faz uma regressão terapêutica, que você, mesmo nessa vida, não vou nem falar de vidas passadas, se você fizer uma regressão lá para a sua infância ou para o útero, você está fazendo o quê? Um acesso de uma memória sua. Então você está indo acessar aquela informação. Você é médium? Não. Sim. Você só está fazendo uma captação psíquica de uma informação que está ali vibrando. Mas dessa vida, eu acho que você deve estar se perguntando, dessa vida, ok. Né? Eu já fiz, por exemplo, uma sessão de hipnose com uma amiga da Malô e chegou lá, tipo, quase meu nascimento. Né? Agora, outras vidas, acho que isso que a curiosidade fica latente. Então, aí, né? outras vidas, se você for para qualquer religião oriental, se falar de outras vidas, desde 1850, quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, ele veio devolver, na realidade, para as religiões ocidentais, né, a reencarnação. Então vamos para 325, quando foi feito o Concílio de Nicéia, né? E foi criado ali a Igreja Católica Apostólica Romana. Então reuniram todos os bispos, todos os altos de todas as religiões na época e criaram uma religião nova. Em 325. Sim. Em 553, foi feito um outro concílio em Constantinopla, né? Onde uma das grandes mudanças foi tirar a reencarnação da Bíblia Católica. Ah, foi? Eu não sabia. Então isso é história. Tá. Né? Sequestraram o Papa Virgílio, ficou 8 anos ali, aí fizeram o concílio, pegaram dos 165 bispos que tinha lá, 159 eram não reencarnacionistas e acabou tirando a reencarnação da Bíblia. Se você pegar o Alcorão, desde o dia que ele foi escrito até hoje, ele não teve uma vírgula mudada. Se você pegar a linha do calendário cristão, você vai ver que ao longo de 1500 anos nós tivemos 200 alterações, culto à Virgem, infalibilidade de Papa. Então tem esse calendário extenso. A gente está nos livros de história. Não? Tá. A gente não estava de religião aqui, estava de história. Sim. De como foram feitas essas modificações ao longo do tempo. Né? Então, ou seja, a Bíblia, enquanto criada, era reencarnacionista. Ainda na Bíblia atual, pós-concílio de Constantinopla, você tem passagens que falam, né, desses acessos e outras memórias. Legal. Né? Então, que é um fato, né, hoje comprovado já, que a gente continua. A vida é eterna assim, você vai saindo do corpo, vai entrar no outro. Tanto é que você pode, para quem é médio, pode acoplar ali, você conversa com o desencarnado ali fácil. Arlindo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô pensando, desde que você falou, eu tô pensando nisso, né? Você falou sobre a gente trabalhar
Uma escola você trabalha uma emoção, que você já tem um histórico, né, dessa memória de outras vidas, e aí você vem com o seu primeiro professor e repete isso durante uma vida, e se não resolver, volta para essa mesma disciplina. E aí eu fiquei pensando sobre como nessa vida, né, porque a gente já tem muito BO nessa vida, né, já para dar conta dessa vida já é você tem que fazer muito esforço. Multiplica, né, isso pelo número de vidas que você já teve. Nossa, então vamos falar só dessa vida. Essa é a minha pergunta, a gente vai falar mais dessa vida, porque nós acreditamos e praticamos, né, a meditação como uma forma de administrar, né, as nossas memórias, as nossas emoções e treinar a nossa mente para que a gente consiga estar num estado mental de atenção. Né, de atenção plena, conseguir entender o que vem, sai desse modo automático de sobrevivência. E aí, você estava falando sobre toda essa questão, né, do quanto isso tudo faz sentido numa visão mais ampla. Eu queria te perguntar qual é o poder que a gente tem, né, usando a nossa mente hoje, de administrar isso tudo. Você acha que com o poder da mente, né, que a gente tem nessa vida aqui, a gente consegue não só mudar a gente, porque isso a gente acredita muito, né, o quanto a gente trabalhando a nossa mente, o nosso inconsciente dessa vida, o quanto isso muda o jogo, né? Isso realmente transforma as pessoas. O quanto a gente consegue não só mudar internamente, mas também mudar fora. Porque a gente acredita muito que o externo a gente não controla, como você falou, né? Você entra no avião, vai dar um problema. E eu queria que você me desse a sua visão em relação a isso. Então, vamos para a primeira escola. Então, ali existe um núcleo, né? Ou seja, assim como eu já trago os meus padrões e crenças meus, como um ser reencarnante, eu já vim com aquele hardware instalado. Quando eu ganho esse corpo, aqui eu tenho 50% de DNA do meu pai, 50% de DNA da minha mãe. Sim. Então, esse corpo físico, se você comprar um celular da X, né, na loja, ele vem puro, com as aplicações daquele fabricante. Se você comprar esse mesmo celular em uma operadora de telefonia, ele vem com os aplicativos daquela operadora, com todos os zeros. Computador é a mesma coisa, depende da marca que você compra, vem um monte de aplicativo instalado. Sim. Então, fora os nossos aplicativos, tem os aplicativos que são instalados nesse corpo que eu me manifesto, que vem da minha ancestralidade. Padrões, crenças, doenças genéticas. Então, porque esse corpo físico ele também já tem algumas coisas que vêm nele, celular. Então, existe já uma ligação nesse primeiro núcleo. O Buda falava assim, você quer ajudar o mundo? Se ilumina. Porque quando você sobe a sua frequência, todas as pessoas que estão ligadas a você através desses cordões energéticos sobem junto. Então, você quer consertar o mundo? Se conserta, porque tudo que está à sua volta reflete. Então, por exemplo, e você tem uma reflexão nisso. Então, você tem uma pessoa que ela tem muito... Então, você assim, conserta ela está ótima. Então, aquela esposa agora fica mais calma, porque não tem mais aquele marido agitado. Os filhos ficam melhor. Aquelas crianças vão melhor para a escola e não vão descontar os problemas de dentro de casa na escola. Aquela professora vai dar aula melhor. Quando ela chegar em casa, ela vai ter uma relação melhor com o marido e vai cuidar melhor dos filhos. Traduzindo o que você falou, são os hertz lá, né? A frequência acaba baixando, né? Exato, porque na verdade subindo. Subindo, tá bom, ok. Né? Ou seja, quando você vai entrando nesse estado que é o caminho do meio, ou seja, furou o pneu, beleza, vamos trocar e vamos embora. O avião vai cair? Tá, tudo bem, vai acabar o corpo, eu continuo, tá. Então é isso, é você, né, transitar nessa faixa de frequência aqui no meio. Você olha para cá, ok, olha para cá, ok. O Chico Xavier tinha uma plaquinha em cima da cama dele e estava escrito assim, isso também passa. Boa. Porque você pode chegar em casa um péssimo dia, amanhã vai passar. E você pode chegar aqui também muito feliz, amanhã também vai passar. Se você ganhar na Mega Sena agora com 70 milhões acumulados, cara, então você vai dar uma semana de festa. Só uma semana? Você vai sentar, bom, o que eu vou fazer? Pô, sempre quis ter uma casa na montanha. Vai lá, compra uma casa na montanha, compra uma casa na praia, fez a viagem que você queria, já tá, e agora? Aquele estágio de felicidade de ter ganho 70 milhões, tá, agora você tem, e aí? Sim. A frase da Malu é amanhã é outro dia. A minha é essa. É isso. Porque, na verdade, você só tem o dia que você acorda para viver. Então, ou seja, vamos ver isso aqui. Então, quando você vai entendendo as relações, entende como isso funciona, você olha naquele histórico já o que aconteceu,
Ai, minha mãe não gosta de mim, não sei o que. Tá bom. Então, quando você foi mãe dela 5 vezes, você abortou ela 5 vezes. Você não deixou ela vir em vida nenhuma. Agora você veio como filha. Sim. E olha que legal. Apesar de você ter abortado ela 5 vezes, ela deixou você vir. Agora, ela não vai te tratar bem como fofinho, bonitinho, porque na memória dela você matou Lógico. ela 5 vezes. Por isso que é bom a gente não lembrar. Sim, lógico. É uma prática de desapego, né? Sim. Eu sempre brinco com o pessoalzinho. Falo, gente, vocês precisam desapegar. Seja de pessoas, de coisa. Você não é, você está. Você não é filha, você está sim. filha, você está esposa, você está mãe. Você não é nada disso. Vamos pegar essa emissora que tem aqui no Rio, ela tem uma novela padrão. Todas as novelas têm o mesmo grupo de personagens. Você tem aquele casal de bonitões que ficam se pegando pelada a novela inteira, né? Os protagonistas ali. Aí você tem um vilão, que sempre tem um plano mirabolante e que quer roubar todo mundo, fazer alguma coisa. Né? Você tem a mocinha do subúrbio que pega 3 ônibus para vir trabalhar. Você tem aquela que cozinha, faz aquelas mesas fartas. Você tem aquele motorista que fica lá com o chapeuzinho na mão e toda vez que ele está em trânsito, sempre está filmando o pessoal atrás conversando no celular ou em duplo. O motorista nunca aparece na cena. Isso. Né? Então, cada vida que você encena, você vai interpretar um desses papéis. Legal. Tá, E todos esses papéis precisam existir para que aquela história flua. Então não tem papel certo ou errado. Ah, mas ele é vilão. É só um papel. sim. Então, as pessoas levam isso, né, para um lado de... Ai, porque ele é um escravo. Tá, na outra ele era o feitor. Ele só está aqui ensaiando o papel do outro lado. Ação, reação. O universo é energia. Sim. A terceira lei de Newton define o movimento do universo. A cada ação tem uma reação de sentido contrário, mesma intensidade. Ponto. Chama de lei do retorno, plantio e colheita, karma. Karma quer dizer ação. A palavra de Santos também foi distorcida, né? Isso aí. Que ela quer dizer ação. O que você faz, volta. Seja bom ou ruim. Então, karma não é uma coisa ruim. Sim. A gente até usa no nosso dia a dia que bom karma ou que má karma, né? A gente usa isso muito no dia a dia. Porque nada é isso. Ação e reação. É a energia que você está mandando. É um bumerangue isso. Agora a pessoa deve estar assim, se perguntando, tá, legal, entendi já, mas como é que eu aplico isso, né? Eu que tenho fobia, eu que tenho trauma, eu tenho que procurar uma terapia dessa de resgate de fractais de alma para... aí eu acho que você vai falar, qualquer pessoa está indicada para fazer isso, assim como a gente fala de constelação. Tem pai, tem mãe, né? Eu falo, Tem tá nessa vida? Tem pai, tem mãe. Tem que fazer uma constelar. constelação. O resgate de fractais de alma... Se você está numa posição errada dentro, não dá, o fluxo da energia não desce, não tem como No você seu andar. caso, eu acho que a resposta é a mesma, né? Assim, Sim. Mas tem uma indicação Fazendo um maior? gancho com o que ela perguntou. Né? Falar, eu faço meditação, eu trago tudo para o presente, eu olho só para essa vida, bonitinho. Tá bom. Aí você está ali meditando, passa uma barata na sua frente. Só que você tem 10 memórias de masmorra, aquelas baratas entrando e saindo na sua boca, e você não tinha nem força para cuspir ela, porque você está lá pendurado há 20 dias sem beber e sem comer. Pô, agora você foi pesado, Acabou a sua meditação. Olha. Mas é isso, 90% das pessoas que eu conheço têm medo de Eu pânico de barata. conheço alguém que tem Que é um medo bichinho de barata. desse tamanho. Eu conheço alguém que tem medo de barata. Eu acho que você vai ter que fazer um resgate de fractais Não de tenho alma. medo, não. Eu opto por não matá-la. Porque eu não gosto. Então, Mas, mas se eu ok. tiver que fazer, bora lá fazer, né? Então, mas é isso. Ratos. Cara, é um bichinho desse tamanho. Mas, cara, quando você tá ali, os bichos estão te comendo vivo, não tem o que fazer. Então, essas memórias, uma vez ativadas, você pode esquecer. Não tem meditação, não tem nada nessas terapias que você faça que vai te tirar daquilo. Interessante. Elas vão tentar te fazer ser forte para suportar aquela dor. Meu trabalho é de vagabundo. Vai lá e tira a dor. Tira a raiz do problema. Se o problema é essa memória que está lá numa masmorra presa, tira aquela memória dali. Tira aquela emoção daquela memória. Porque a hora que eu olhar para uma barata, é só uma barata. Perfeito. Não vai vir aquela sensação que não é minha. Eu não tenho nenhum motivo para entrar em pânico por causa de uma barata. Quem está em pânico é aquela memória, não sou eu. Sim. Então é mais fácil eu me organizar e administrar as minhas sensações e emoções. O problema é que eu não consigo administrar o condomínio. No meu trabalho, que é administrar esse condomínio, eu vou ensinar esse cara que ele não pode tocar funk no último volume às 3 da manhã, não pode arrastar móvel meia-noite, não pode furar a parede às 5 horas da manhã. Ou seja, vamos educar esse condomínio. Para que, ou seja, essas vibrações aqui, desse alto-falante aqui, vibre. Como é que eu vou co-criar uma realidade próspera e financeira? O livro Segredo é lindo até a página 2. Não, você cria, mentaliza, manda para o universo. Você está mandando um recado para o universo. Consciente. Só que esse recado que você manda consciente é 10% no seu cérebro. Por que os outros 90% estão mandando para o mesmo universo? Se você vem a 10 vidas como padre fazendo voto de pobreza, você pode tentar criar abundância. Pode esquecer, não vai.
Se você vem numa tradição familiar que a família há 10 gerações vem dizendo que é melhor ser feliz que ter dinheiro, você não vai ter dinheiro nunca. Perfeito. Existe uma sabotagem que já vem um padrão familiar instalado nisso. Eu preciso quebrar esse padrão. Sim. Sim. As ovelhas negras vêm quebrar esse monte de padrão. E que custa muito, né, pra pessoa. Sim, Muita culpa, porque é né? isso. Então e às vezes é isso. Existem núcleos familiares, né, principalmente ali em Portugal, Espanha, que, cara, família é família. Então tem um negócio de família, ninguém pode sair desse negócio. Todo mundo da família tem que trabalhar ali. Se você sair dali, você está desonrando a família. Você fica preso ali. Não é uma questão de profissional. Olha, vocês, né, todo mundo dessa família é advogado, eu quero ser médico. Mas olha que Eu interessante. não posso ser né? médico porque eu estou desonrando a família. Aí vira aquele... Olha que interessante, né? Como é que as coisas estão se entrelaçando, né? Porque na terapia que a Malu faz, a constelação familiar, você vai vendo a vida geracional daquela pessoa. Aqui você está falando de outras vidas, né? Ou seja, mas uma coisa vai se relacionar Quando ela com a fala outra, em né? hereditariedade, tá? Você está falando do seu avô, do seu bisavô, Perfeito. seu trisavô, tetravô, pentavô. E quem disse que você... Se você já está reencarnando nessa família, quem disse que aquele pentavô que fez aquela maldição familiar não foi você? Ou 90% das pessoas que chegaram para mim falando, olha, eu fui na cartomante, ela falou que tem uma maldição familiar e que eu vim nessa vida para desfazer isso. Aí eu começo a acessar a história. Tá. Quando você faz uma regressão, tá? Você está acessando aquela memória. Dentro da captação psíquica, você faz o quê? Você tem uma pessoa treinada para fazer isso, com mais facilidade. Né? Se ela é um médium, aí é até mais legal, porque eu posso pegar aquela personagem que está ali, aquela memória, acoplo aqui no médico psicofonicamente e vou conversar agora. Ah, você fez, olha só o que aconteceu com a sua família toda. Olha, né, você queria isso aqui para ajudar, mas olha o que aconteceu depois. Puxa, então vamos desfazer essa maldição. Então você conversa, aquela pessoa desfaz aquela maldição ali na hora. Fala, você tem um cordãozinho ligado no seu pescoço? Tem. Onde você está ligado? Ah, estou ligado com ela. Sim, você veio nessa vida desfazer a maldição familiar para salvar todas as suas gerações. Aquela que você fez lá atrás. Existe A grande maioria, né, que chega lá com aquela cara de salvadora, sai com o rabinho no meio das pernas, porque foi ela que fez a merda toda e vem ferrando a família há não sei quantas gerações. Existe constelação apométrica, sim. É muito usada. Muita gente procura, né? E Aliás, faz. às vezes eu faço uma apometria, a constelação dentro da apometria. Porque o que acontece? Se você tem um personagem que às vezes ele não reencarnou, e ele